Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à Academia Salville. Estamos aqui para dar continuidade com a resolução do exame de admissão da Universidade Pedagógica 2023. Então, esta será a terceira e última parte da resolução do exame. Na primeira parte resolvemos os primeiros exercícios, na segunda também puxamos. Então, na segunda parte tivemos lá déficit de um exercício que foi número 15. Por isto, fui obrigado a meter o exercício número 15 no canal, então, de forma separada. Então, foram observar aí, onde observar que tem um vídeo que tem somente o número 15. Então, pode conferir esse vídeo, que é uma parte da segunda parte, né? O número 15. Então, o restante já havíamos resolvido. Então, puxamos até o número 18. Então, até a segunda parte, nós fizemos até o número 18. Daqui iremos continuar do número 19 até o último exercício, que seria o exercício número 30. Então, vamos aqui ao número 19. Um gás ideal à temperatura de 300 kelvins. Então, temos aqui, número 19, um gás ideal a uma temperatura inicial de 300 kelvins. Sofre uma expansão isobárica à pressão. Então, expressão isobárica quer dizer que a sua pressão é constante. Então, dizem que a sua pressão é de 2,50 kPa. Se o volume do gás aumenta de 1,00 metros cúbicos, ou seja, de 1 metro cúbico, esse aqui seria o volume 1, então o volume 2 seria igual a 3,00 metros cúbicos. E se 12,5 kJ de energia em forma de calor são transferidos para o gás, então a quantidade de calor que o gás absorve, né, porque são transferidos para o gás, então o gás absorve seria de 12,5 kJ. São transferidos para o gás. A variação de energia interna do gás, então querem aqui a variação de energia interna e em kilojoules e a sua temperatura final em Kelvin, então quer a temperatura final também aqui em Kelvin, são respectivamente. Tudo bem, então pedem aqui a variação de energia interna e a temperatura final. Ok, vamos lá ver. Para a energia interna primeiro, teremos de usar a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação de energia interna, da quantidade de calor que um gás sofre, né, será igual à variação de energia interna mais o trabalho realizado pelo sistema. Então, nós queremos a variação de energia interna. A variação de energia interna será igual à variação da quantidade de calor menos o trabalho. Ok, quantidade de calor nós temos aqui, mas não temos o trabalho. Mas sabe-se que, ou deve saber que o trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume, ou seja, vezes volume 2 menos volume 1. Então, o trabalho aqui passa a ser igual à pressão, que é de 2,50. Este quilo é de deixar para que a energia saia em kJ. Vezes volume 2 é de 3 menos volume 1 é de 1. Então, o trabalho será igual a 2,5 vezes 2. Isto aqui é igual a 5 kJ. Esse aqui é o trabalho. Então, levando isto aqui até aqui, nós teremos que a variação de energia interna será igual à variação da quantidade de calor, que é de 12,5 kJ, menos o quê? Menos o trabalho, que é de 5 kJ. Poderia não colocar aqui kJ, mas ok. Então, a variação de energia interna há de ser igual a 12,5 menos 5. Isso aqui dá 7,5 kJ. Então, essa aqui seria a variação de energia interna. Pedem também o quê? A temperatura, ok? Então, observemos aqui, dizem que é uma transformação isobárica. Então, se é uma transformação isobárica, a temperatura varia com o volume de forma proporcional. Observemos aqui o volume 1. O volume 1 era de 1 metro cúbico, o volume 2 era de 3 metros cúbicos. Então, o volume 1 variou 3 vezes, ou seja, o volume 2 é 3 vezes maior que o volume 1. Se o volume 2 é 3 vezes maior que o volume 1, consequentemente, a temperatura 2 também será 3 vezes maior que a temperatura 1. Então, vamos perceber, o volume 2 é 3 vezes maior que o volume 1, então a temperatura 2 será 3 vezes maior que a temperatura 1. Ou seja, seria de 3 vezes 300, seria de 900. Seria de 900 kelvins a temperatura 2. Então, observando aqui as linhas, nós estamos à procura de 7,5900. Temos isso aqui na linha B. Então, a linha B seria a linha correta. E daqui levar uma nova folha para continuar com o número 20.
Número 20 temos aqui, um fogão solar consiste de um espelho refletor curvo que concentra raios, aqui do usar caneta, que acho que sinto mais à vontade com caneta mesmo. Vamos lá ver. Um fogão solar consiste de um espelho refletor curvo que concentra raios solares no objeto a ser aquecido. Veja a figura ao lado. Temos aqui um fogão solar. A potência solar por unidade diária alcançando a Terra é 600 watts por metro quadrado. E o fogão tem um diâmetro de 0,600 metros, ok? Assumindo que 40% da energia incidente é transferida para a água, qual é o tempo aproximado necessário em horas para ferver completamente 0,500 litros de água inicialmente a 20,0 graus Celsius? Considere desprezível a capacidade térmica do recipiente. Ok, vamos resolver agora o número 20. O número 20 eu resolvi antes, né? Mas quando resolvi o número 20, eu não pude achar aqui um resultado que está aqui, né? Mas deixar aqui o meu parecer quanto ao número 20. O que eu fiz, qual foi o meu fio de pensamento, ok? Então, vamos lá observar aqui. Dizem que um fogão solar consiste de um espelho refletor, blá, 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 blá. Então, veja a figura. A potência solar por unidade diária, isso aqui chama-se radiância, por unidade diária, alcançando a Terra é de 600 watts por metro quadrado, ou seja, por cada metro quadrado temos esta potência de 600 watts a irradiar. Podemos aqui fazer o quê? Fazer o produto dos meios vezes o produto dos extremos, não é? Para achar aqui a potência que chega até o nosso fogão. Então, para tal, dizem que o fogão tem um diâmetro de 0,600 metros. Com esse diâmetro, nós podemos calcular a área. Vamos supor que a área seja a área de cima, tipo essa parte aqui de cima, ok? Seria uma circular, ok? Vejamos aqui. Então, a nossa área, vamos falar do número 20, a nossa área será igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Esta aqui é a fórmula da área do círculo. Então, a área será igual a 3,14 vezes o diâmetro ao quadrado. O diâmetro é de 0,6. Então, teremos aqui 0,6 ao quadrado dividido por 4. Isto aqui é de ser igual a 3,14 vezes 0,6, o mesmo que ter, vejam, podemos transformar isso aqui em notação científica. 0,6 é o mesmo que ter 3 vezes 10 elevado, e 6 vezes 10 elevado a menos 1, passando uma casa para cá. Então, ao quadrado, isso aqui é mesmo ter 36 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 4. Então, podem resolver, resolvendo isto aqui, terá um resultado de 0,2826, para pouparmos tempo. Então, esta aqui seria a área, ok? Seria a área. Sendo esta área, podemos aqui usar o produto dos meios e o produto dos extremos. Sabe-se que 1 metro quadrado tem uma potência de 600 watts, recebe uma potência de 600 watts. Então, podemos ver aqui que 1 metro quadrado está para uma potência de 600 watts. Então, o que nós queremos saber é, no nosso fogão tem 0,2.826 metros quadrados. Qual seria a potência que chega nele? Porque não chega a essa potência, que chega a uma potência inferior a esta, porque a área é inferior a 1 metro quadrado. Então, vamos ver aqui, 0,2826 metros quadrados recebem que potência? Vamos tirar isso aqui, produto dos meios vezes o produto dos extremos. X vezes 1 é x igual a 600 vezes 0,2826. Isto aqui será igual a, multiplicando isto, nós teremos um valor de 169,56 watts. Então, essa aqui seria a potência que chega até o nosso fogão, ok? Então, nós já conhecemos a potência. Tudo bem, vamos lá ver aqui. Dizem aqui, assumindo que 40% da energia incidente é transferida para a água, isso aqui chama-se rendimento. Esta aqui é a quantidade de energia por unidade de tempo que chega até o nosso fogão.
mas nem toda essa energia é usada para aquecer a água, temos perdas. Então, desta energia, apenas aproveitamos 40%. Então, é de chamar isso de potência útil, ok? É de escrever deste lado cá, e de escrever deste lado de cá, chamaremos isso de potência útil, ok? A potência útil é aquela que usamos para aquecer a água, né? É 40% disto. Seria o quê? Seria este valor aqui de 169,56 multiplicado por, ok, então vamos dizer 40%. 40% mesmo quase dizer 0,4, ok? Dividindo isso aqui por 100. Então, vezes 0,4. Queremos saber qual é o 40% disto, porque esse 40% que usamos para aquecer a nossa água. Então, a potência útil será igual a, multiplicando 169,56 por 0,4, nós teremos um valor de 67,824 watts, ok? Então, esta aqui é a potência útil. Tudo bem. A potência, ela é igual, a útil neste caso, seria igual a quantidade de calor que o corpo deve receber sobre a variação do tempo. Então, a variação do tempo será igual à quantidade de calor sobre a potência útil, né? Mandei este para lá, passou a multiplicar, este passou a dividir. Então, esta expressão nos irá permitir calcular o tempo em horas, em segundos, em minutos, qualquer que seja. Nos permitirá calcular o tempo. Tudo bem. Então, observemos que nós já conhecemos a potência útil, mas não conhecemos o que é a quantidade de calor. Precisamos de conhecer a quantidade de calor. Então, vamos lá conhecer a quantidade de calor. A quantidade de calor ela é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Sabemos isso muito bem da termodinâmica. Então, a quantidade de calor será igual. Tudo bem. O que é massa? Massa, nós não temos massa nos nossos dados. Nos nossos dados não temos, em nenhum momento temos massa nos nossos. Mas nós podemos observar o quê? Que a densidade da água, neste caso, é igual à massa sobre o volume. Então, evidenciando a massa aqui, esta aqui está a dividir, passa para cá, passa a multiplicar, teremos que a massa é igual à densidade vezes o volume. A densidade é a densidade da água. A densidade da água ela é igual a 1 kg por litro, ok? 1 kg por litro também é igual a 1000 kg por metros cúbicos. Estou colocando, é de usar esta aqui, isso por quê? Porque o nosso volume aqui, o volume é dado em litros, é de 0,5 litros. 0,5 litros, 0,5 é a mesma coisa. É de 0,5 litros, então é de usar esta densidade aqui. O calor específico da água é de 4,2 joules, né? Então, podemos também usar este aqui de 4.190 joules por quilogramas, ok? Vezes graus Celsius, ok? Então, isso aqui também podem converter aí sem nenhum problema. O calor específico é da água é de 1 caloria. 1 caloria está para 4,2 joules, ok? Então, a massa embaixo está em gramas. Então, convertendo a massa para quilogramas, nós podemos aqui observar muito bem que isso aqui sai um valor desse. Usando 4,2, teríamos 4.200 joules, ok? Então, vamos lá aqui substituir. A massa, já vimos que é o mesmo que ter densidade vezes o volume, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura, que será a temperatura 2 menos temperatura 1. Então, a quantidade de calor passa a ser igual. A densidade da água vimos que é de 1 kg por litro. Colocarei um só. Vezes o volume, nos dão lá, dizem que é de 0,5. Então, teremos 0,5 vezes o calor específico de 4.190 vezes a temperatura. Vamos lá ver a variação da temperatura. Assumindo que 40% da energia incidente é transferida para a água, qual é o tempo aproximado necessário em horas para ferver completamente? Para ferver completamente, sabemos que a água começa a ferver aos 100 graus Celsius. Então, toda a água deve estar a 100 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura 2 deve ser igual a 100
graus Celsius, sabendo que a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Então, teremos aqui 100 graus Celsius menos 20. Então, a quantidade de calor passa a ser igual a 0,5 vezes 4192 vezes 80. Então, isto aqui é igual. Multiplicando tudo isso, nós teremos aqui um valor de 167.600. Usando 4,2, a ter um número aproximado a esse. Então, essa aqui seria a quantidade de calor em joules. Então, levando esse valor aqui até aqui, nós podemos conhecer o tempo, mas esse tempo aqui estará em segundos. Então, teremos aqui 167,600 dividido pela potência útil, que é de 67,824. Então, isto aqui será igual. Dividindo isto aqui, aí, né, não podemos usar máquina, né? Estou fazendo aqui rapidinho porque não queremos perder tempo. Então, isto aqui vai dar 247,1 segundos, ok? Então, para sair de segundos para horas, é só dividir por 3.600. Então, isto aqui vai ser igual a 0,68 horas. Esse é o problema que eu tive, amigos. Eu tive 0,68 horas. É isso aí que eu tive. Então, essa foi a forma que eu encontrei de resolver este exercício, ok? É essa mesmo, não há outra forma de resolver, é essa mesmo. Mas vamos lá juntos, podemos ver, analisem aí e deixem o vosso parecer. No número 21, é dito o seguinte, vou fazer aqui um pequeno zoom para que possamos ver sem nenhum problema. É dito o seguinte, no número 21, um peso de massa, ok? Então, número 21, um peso de massa igual a 100 gramas, oscila com uma frequência de F igual a 2 Hz, então damos a frequência de 2 Hz. Depois de sujeito à ação de uma mola, a rigidez K dessa mola em newtons por metro tem um valor de cerca de... Então aqui querem a constante elástica, ok? Então damos frequência, damos massa, damos constante elástica. Temos aqui uma relação. Sabe-se que existe uma relação entre K, M e período. E existe uma relação entre período e frequência. Então, vamos lá ver aqui. Período é igual a 2π vezes raiz quadrada da massa sobre o K. Período que é? Período é igual a 1 sobre frequência. Então, 1 sobre frequência será igual a 2π raiz quadrada de massa sobre K. O que fazer é de mandar esse 2π para cá, né? Para multiplicar, passar para cá, passar a dividir. Então, teremos 1 sobre 2πf, ok? 2πf, isso aqui é a frequência angular, igual a raiz quadrada da massa sobre o K. Então, quero o K, então tem de elevar tudo isso aqui ao quadrado. Eu levo esse primeiro membro ao quadrado, K também ao quadrado. Então, eliminando isso, nós teremos aqui 1 sobre 2 ao quadrado dá 4, π vezes a frequência, π ao quadrado, vezes a frequência ao quadrado. Isto aqui deve ser igual a massa sobre o K. Então, produto dos meios vezes produto dos extremos, ficamos a ter o K vezes 1, fica K, igual. A massa multiplica com isso, então teremos aqui 2π ao quadrado vezes frequência ao quadrado vezes a massa. Notem que a massa está em gramas, então ela deve transformar-se em quilogramas. Então, para transformar de gramas para quilogramas, é só dividir por 1000. Então, teremos aqui 0,1 quilogramas. Ok. Então, vejamos. O K há de ser igual a 4 aqui, 4 vezes π é 3,14. 3,14 ao quadrado vezes a frequência é de 2, então teremos 2 ao quadrado vezes a massa, que vimos ali que é de 0,1. Então, o K passa a ser igual, aqui, multiplicando isso tudo, teremos aqui um valor de 15
15,77 newtons por metros. Isto aqui é aproximadamente igual a 15,8 newtons por metros. Então, vamos aqui observar as linhas que temos. No exercício, temos aqui 15,8 na linha C, então seria a linha C. Número 22 é teórico, vamos lá ver aqui. Dizem aqui, um relógio de pêndulo é transportado da superfície da Terra para a Lua, sabendo que a massa da Lua é 81 vezes menor do que a massa da Terra e o raio da Terra é 3,7 vezes maior que o da Lua. Tal relógio irá... Ok, vamos lá ver aqui. Vamos comparando Terra e Lua. Número 22. Ok. Sabe-se primeiro que a aceleração de gravidade, deve saber isso, a aceleração de gravidade na Terra é maior em relação à aceleração de gravidade na Lua, não é? Porque ela depende da massa, é diretamente proporcional à massa, não é? Depende da massa. Então, se ela depende da massa, sim. Então, onde tem maior massa, consequentemente teríamos lá uma aceleração de gravidade elevada. Então, vamos lá ver. A aceleração de gravidade da Terra é maior que a aceleração de gravidade da Lua. Estamos a falar de relógio de pêndulo. Então, vamos lá ver aqui. O período para um pêndulo gravítico é igual a 2π raiz quadrada do comprimento sobre a aceleração de gravidade. Estamos a falar do mesmo relógio na Lua e na Terra, então o comprimento é constante. O que nós queremos comparar aqui é a aceleração de gravidade, assim como o período. Então, podemos ver aqui que o período tem uma relação inversa com a aceleração de gravidade, ou seja, onde temos maior aceleração de gravidade temos menor período, ou seja, o relógio fica mais rápido. Onde temos menor aceleração de gravidade temos maior período, ou seja, significa que levamos muito tempo para fechar uma volta completa. Então, vamos lá observar aqui, na linha A dizem que atrasar, ok, vezes maior que a Lua. Um relógio de pêndulo transportado da superfície da Terra, ok. Então, queremos saber qual seria o comportamento desse relógio na Lua. Então, na Lua ele irá atrasar porque a aceleração de gravidade da Lua é menor que na Terra. Sim, vamos lá ver aqui. A aceleração de gravidade na Lua é menor em relação à aceleração de gravidade na Terra. Automaticamente, se ela é menor, a aceleração de gravidade na Lua é menor, consequentemente terá um período maior. Período maior significa maior tempo. Maior tempo significa atraso, ok? Então ela irá atrasar. Será aqui a linha A. Número 23 agora. Uma onda sonora passa do ar para a água. Convencione-se que a velocidade de propagação do som na água é de 1435 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. Em relação a esse fenômeno, pode-se afirmar que o comprimento dessa onda, então queremos aqui o valor do comprimento de onda, ela passa do ar para a água. Então queremos a relação entre o comprimento de onda na água e no ar. Qual seria a relação? Muito bem. Isto aqui é número 23. Número 23. Vamos lá tirar aqui os dados. Damos aqui a velocidade na água. A velocidade na água é de 1435 metros por segundo. E no ar é de 340 metros por segundo. A falar do som. O som, quanto mais denso for o meio, então maior é o barulho, né? Maior seria a sua velocidade de propagação. O som é diferente lá da luz, né? Acontece o contrário. Tudo bem. Observemos aqui. Ok, vamos lá observar aqui. Querem aqui a relação entre os comprimentos de onda, ok? Da lei de Snell, lei de refração, reflexão, nós temos lá a relação entre o comprimento de onda e a velocidade. E lá podemos observar que o comprimento de onda do ar sobre o comprimento de onda da água, H2, será igual à velocidade do ar sobre o comprimento de onda da água. Então, nós queremos saber qual é a relação entre ambos. Velocidade da água, desculpa.
Então, queremos saber qual é a relação entre eles. Observemos aqui. O comprimento de onda, ele passa para a água. Então, vamos lá isolar aqui a água, produtos médios e produtos extremos. Então, o comprimento de onda da água, este aqui, vezes a velocidade no ar, será igual a comprimento de onda no ar vezes a velocidade na água. Então, o comprimento de onda na água será igual ao comprimento de onda no ar vezes a velocidade na água sobre a velocidade no ar. Esse aqui estava a multiplicar, passou para cá, passou a dividir. Então, nós isolamos o comprimento de onda na água. Então, o comprimento de onda na água há de ser igual a... Essa aqui nós não conhecemos. Então, teremos comprimento de onda no ar vezes comprimento de onda na água. A velocidade na água, ela é de 1435. Dividido pela velocidade no ar é de 340. Então, temos aqui um resultado de 4,2 vezes comprimento de onda no ar, né? Então, essa divisão dá 4,2. Então, quer dizer o quê? Que o comprimento de onda na água é 4,2 maior em relação ao comprimento de onda no ar, ok? No ar. Então, vamos aqui observar as alternativas. Onde é que está? É aqui. Então, será 4,2 maior. Será aqui 4,2 maior. Então, seria a linha D. Vamos agora ao novo capítulo, que seria o eletromagnetismo. Então, a Universidade Pedagógica organiza os seus exames em capítulos, ok? Acho que quem está resolvendo os exames da Universidade Pedagógica já percebeu isso. Eles organizam em capítulos. Agora, eletromagnetismo. Vamos lá resolver os problemas de eletromagnetismo. Número 24. A diferença de potencial entre dois pontos que se encontram na mesma linha de força a uma distância de, ok? A distância é de, isso aqui é o número 24. A distância é de 3 centímetros. 3 centímetros, mesmo que dizer 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Centi é 10 elevado a menos 2. Se quiserem, só dividir por 100, terá 0,3. Então, dá-nos aqui a tensão ou diferença de potencial, que é de 120 volts. Tratando-se de um campo elétrico uniforme, o seu módulo em volts por metro vale. Então, aqui, querem campo elétrico. Então, observando a unidade que eles pedem, é possível deduzir a fórmula, mas a gente não conhece. Volt é a unidade de tensão, metro é a unidade da distância. Então, quer dizer que o campo elétrico é igual a tensão sobre a distância. Então, o campo elétrico vai ser igual a tensão, que é de 120, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 2, que é a distância. Então, teremos aqui 120 dividido por 3, dá 40, vezes 10 elevado a 2. Este aqui, quando sobe, fica positivo. Então, o campo elétrico é de 4.000 volts por metro. Então, 4.000 volts por metro temos aqui na linha A. Então, sem demoras, vamos lá para o número... Vamos agora ao número 25. Temos aqui um eletrão que se desloca no campo elétrico, número 25. Um eletrão que se desloca no campo elétrico aumentou a sua velocidade. Então, temos aqui a velocidade 1, que é de 10 elevado a 7 metros por segundo, para a velocidade 2, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo, sabendo que o quociente da carga do eletrão pela sua massa é... Então, a carga do eletrão dividida pela sua massa é igual a 1,76 vezes 10 elevado a 11 coulombo por quilogramas. A diferença de potencial entre os pontos inicial e final do deslocamento do eletrão em volt vale cerca de... Então, querem a DDP. Ok, então querem aqui a DDP. Tudo bem, vamos lá aqui ver o que nós sabemos e o que não sabemos. Primeiro, se o eletrão sai de um ponto A até um ponto B, a realização do trabalho. Então, o trabalho é igual a carga elementar para o eletrão, né? Vezes a diferença de potencial, ok? É igual a carga elementar vezes a diferença de potencial. Tudo bem.
temos esta fórmula aqui. Mas esse eletrão sai com uma certa velocidade V1 e depois vai terminar com uma outra velocidade V2. Quer dizer o quê? Variou a sua velocidade. Variação da sua velocidade implica variação de energia cinética. E variação de energia cinética significa o quê? Realização de trabalho, ok? Então, a variação de energia cinética é igual ao trabalho. Então, o trabalho será igual a massa dividido por 2 vezes a velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado. Isso da mecânica podemos saber. Então, vamos lá aqui observar. Se trabalho é isso, trabalho também é igual a isto. Então, quer dizer que essa parte pode ser igual a essa. Então, a carga elementar vezes a DDP é de ser igual a massa dividido por 2 vezes a velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 1 também ao quadrado. Aqui podemos observar o seguinte. A velocidade, a relação da carga elementar e a massa é dada por um quociente. Não quer dizer o quê? Obrigatoriamente, este camarada deve estar a dividir com este aqui. Okay? E de mandar a massa para cá. Então, teremos que a carga elementar sobre a massa vezes a diferença de potencial será igual a 1 sobre 2 vezes velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado. Nós estamos aqui a discutir cálculos, já é a física da coisa. Eu quero desmanchar os exercícios de tal modo que possam observar qual é o fio de pensamento, né? Então, a tensão há de ser igual a 1 sobre 2 vezes o quê? Isto aqui, vamos ver isto aqui como sendo uma única coisa, porque devemos tratar assim, nos dão aqui um certo valor para esse quociente. Então, está a multiplicar, passa para cá, passa a dividir. Então, sobre a massa, está a multiplicar, passa a dividir, sim, então multiplica aqui com o 2. Vezes a velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado. Então, vamos lá substituir aqui. A diferença de potencial será igual a 1 dividido por 2 vezes. Esse quociente, dá-nos aqui, é 1,76 vezes 10 elevado a 11, vezes velocidade 2 ao quadrado, vamos lá ver, é de colocar logo o resultado. 3 ao quadrado dá 9, vezes 10 elevado a 7 ao quadrado é 10 elevado a 14. Multiplicamos o expoente lá. Menos velocidade de 1 é só 10 elevado a 7, que é 10 elevado a 14. 10 elevado a 7 ao quadrado é 10 elevado a 14. Então, a diferença de potencial é de ser igual a 1 sobre 2 vezes 1,76 vezes 10 elevado a 11, vezes 9 vezes 10 elevado a 14 menos 10 elevado a 14. Vamos fazer 9 menos 1, que está aqui. Então, isso aqui é 8 vezes 10 elevado a 14. 8 dividido por 2 dá 4. Então, a diferença de potencial seria de 4. Podemos fazer mais uma coisa aqui. 14 menos 11 dá 3. Então, é 4 vezes 10 elevado a 3 dividido por 1,76. Então, 4 dividido por 1,76 há de dar 2,27 vezes 10 elevado a 3. 27 pode se aproximar para 2,3 vezes 10 elevado a 3. Então, temos aqui a linha A. A linha A de 2,3 vezes 10 elevado a 3. Vamos agora ao número, e de aproveitar esse espaço para fazer o número 26. O número 26 diz o seguinte. Quando um gerador é ligado a um resistor R1, vamos tirar aqui os dados, a um resistor R1, acho que dá para ver assim, não sei, não, vamos assim. Ok, então, quando um gerador é ligado a um resistor R1 igual a 900 ohms, então temos aqui um resistor R1 igual a 900 ohms, ok? Então, o resistor R1 é igual a 900 ohms. O que nos pedem aqui? Ok, então, é igual a 900 ohms. Observa-se que a DDP entre os seus terminais é de 90 volts. Então, a DDP, ou seja, a diferença de potencial 1 é igual a 90 volts. Enquanto pelo resistor circula a corrente de intensidade 1. Então, circula uma certa corrente de intensidade 1. Substituindo-se o resistor por outro R2, então aqui um resistor R2 que é igual a 100 ohms,
a intensidade da corrente do gerador em volts, ok? Então, a intensidade da corrente do gerador em V, ok? Isso aí. A intensidade da corrente altera-se para I2 igual a 500 miliamperes. Então, miliampere é o mesmo que dizer 0,5 amperes. 1000 é 10 elevado a menos 3. Então, dividindo isso aqui por 1000, ficamos com ampere. Então, é o mesmo que ter 0,5 ampere. E a tensão nos terminais do gerador passa a... Então, damos aqui a tensão 2, que é de 50 volts. Nesse contexto, a força eletromotriz do gerador em volts e a sua resistência interna, que é a força eletromotriz e a resistência interna, ok? Tudo bem, então devemos aqui recorrer à equação de um gerador. Então, temos força eletromotriz, temos a tensão, a diferença de potencial. Força eletromotriz é o que o gerador consegue produzir. A diferença de potencial é o que o gerador consegue fornecer, porque temos lá uma resistência interna. Então, a equação do gerador é a seguinte. A força eletromotriz é igual à resistência interna vezes a corrente que circula por todo o circuito, mais a DDP. Ok? Então, nós aqui estamos perante dois casos, em que temos a substituição das resistências, o que causa a variação da corrente, assim como da tensão. Então, teremos que a força eletromotriz seria a mesma, a de ser igual à resistência interna, que seria a mesma, vezes a corrente 1, mais a diferença de potencial 1. Então, força eletromotriz também há de ser igual à resistência interna, vezes a corrente 2, mais a força, a DDP, a DDP2. Aqui nós não conhecemos o valor da corrente 1. Não conhecemos o valor da corrente 1. Então, precisamos de conhecer o valor da corrente 1. Pela lei de Ohm, segundo a lei de Ohm, a diferença de potencial 1 há de ser igual à resistência 1 sobre a corrente 1. Então, este está a multiplicar, a dividir, aliás, passa para cá, não sobre, desculpa-me, vezes a corrente 1. É vezes. Então, este aqui está a multiplicar, passa para lá, passa a dividir. Então, a corrente 1 há de ser igual a DDP1 sobre a resistência 1. Sobre a resistência 1. Então, isto aqui há de ser igual a DDP1, tá aqui, é de 90, dividido pela resistência 1, que é de 900. Cortou, 9 por 9, então isso aqui é 1 sobre 10. Então, a intensidade de 1 é igual a 0,1. 1 sobre 10 é igual a 0,1 ampere. Então, nós já conhecemos aqui a resistência, a intensidade de 1. Então, vamos lá aqui continuar, substituindo esse valor. Teremos que a força eletromotriz será igual a intensidade de 1 é 0,1 vezes resistência, ok? É 0,1 vezes resistência, mais a DDP1 é de 90. Aqui embaixo, força eletromotriz será igual a intensidade de 2, já vimos lá, que é de 0,5. Então, teremos igual a 0,5 vezes a resistência interna, mais a DDP2, que é de 50. Então, isto aqui é força eletromotriz. Então, quer dizer que essas duas partes devem ser iguais. Então, teremos 0,5 R mais 50. Deve ser igual a 0,1 R mais 90. Tudo que tem R para cá, o que não tem R para lá. Então, teremos 0,5 R menos 0,1 R, que este passou para cá. Isto aqui há de ser igual a 90 menos 50. 0,5 R menos 0,1 R dá 0,4 R, que é igual a 90 menos 50 dá 40. Então, isto aqui é o mesmo que ter R igual a 40 dividido por 0,4. 0,4 é o mesmo que ter 4 vezes 10 elevado a menos 1. Isto aqui é o mesmo que ter 4 vezes 10 sobre 4 vezes 10 elevado a menos 1. Cortou. Isto aqui é 10 vezes 10. Este aqui sobe. Então, isto aqui é 100 metros. 100 ohms, desculpe. Estou achando que estou calculando o raio. É igual a 100 ohms. Então, já sabemos que a resistência interna é de 100 ohms. Então, conhecendo a resistência interna, podemos substituir aqui ou aqui, conheceremos a força eletromotriz. É de substituir nesta aqui. Então, a força eletromotriz passa a ser igual a 0,1 vezes resistência interna, que é de 100, mais 90.
0,1 vezes 100 é igual a 10. Então, isto aqui 10 mais 90 dá 100 volts. Então, é 100, 100. 100, 100. 100, 100 nós temos na linha A. Então, assim, resolvemos o exercício número 26. Vamos agora ao exercício número 27. Número 27. Número 27 temos aqui. Um eletrão é acelerado a partir do repouso por uma DDP de 350 volts. Então, dá-nos aqui a DDP, que é de 350 volts. O que mais nos é dito? Ao penetrar o campo elétrico, ao penetrar um campo magnético uniforme de 200 militesla, temos aqui o B, que é igual a 200 militesla, dividindo isso aqui por 100, temos 0,2 Tesla. Então, de intensidade, a sua velocidade é perpendicular ao campo. Perpendicular ao campo quer dizer que o ângulo formado é de 90 graus. Sabendo que o módulo da carga é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombos, e a massa do eletrão, puxar isso aqui mais para lá, a massa do eletrão é de 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Isso aqui é uma constante. A velocidade escalar do eletrão, que é a velocidade, e o raio da sua trajetória em milímetros variam respectivamente. Então, querem também o raio. Tudo bem. Então, vamos lá observar aqui. Dizem aqui que um eletrão é acelerado a partir do repouso por uma DDP de 350 volts, ok? É acelerado a partir do repouso. Então, ele tinha uma velocidade inicial que era nula, então ele variou a sua velocidade. Então, variando a sua energia, e variando a velocidade, variou também a sua energia cinética. A variação da energia cinética é variação da velocidade, é trabalho, né? Então, variou a sua energia cinética, consequentemente, temos lá trabalho realizado. Ok, trabalho, ele é igual a carga elementar, para este caso, não é? Vezes a DDP. Então, o trabalho seria igual também à variação de energia cinética, que será igual à massa do eletrão, neste caso dividido por 2, vezes a velocidade ao quadrado. Então, se trabalho é igual à variação da energia cinética é isto aqui, porque parte do repouso, então quer dizer que isso é igual ao módulo da carga elementar vezes a diferença de potencial. Então, queremos aqui isolar a velocidade. Então, velocidade ao quadrado será igual. O 2 está a dividir, passar para lá, passar a multiplicar. Então, será 2 vezes o módulo da carga elementar. Isto aqui não é módulo. Vezes a diferença de potencial, dividindo isso pela massa do eletrão. Então, a velocidade fica igual a raiz quadrada de 2 vezes o módulo de E vezes U sobre a massa do eletrão. Então, essa expressão nos permite calcular a velocidade. Então, vamos aqui substituir 2 vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes a diferença de potencial, 350, sobre a massa do eletrão, que é de 9,11 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a velocidade passa a ser igual. Então, resolvendo tudo isso, nós teremos aqui um valor de 11,08 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Isto aqui é o mesmo que dizer que a velocidade, passando uma casa para cá, é de 1,1 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Então, essa aqui seria a velocidade, que seria... Querem o quê? A velocidade do raio. Seria esta aqui. Agora, o raio, para calcular o raio, vamos lá ver aqui. Temos aqui a força de Lorentz. Vamos calcular aqui a força de Lorentz. Quando um eletrão penetra num campo magnético uniforme, ele começa a ter um movimento circular, ok? Onde a força de Lorentz, ela aponta para o centro. Ou seja, a força de Lorentz
a força de Lorentz aponta para o centro. E a força que aponta para o centro, lá na cinemática, ela é chamada de força centrípeta, ok? Chamada de força centrípeta. Então, devemos usar aqui esses dois conceitos. O conceito de força de Lorentz e também o conceito de força centrípeta. O que é a força de Lorentz? A força de Lorentz ela é igual ao campo magnético, a intensidade do campo, vezes a carga, neste caso seria a carga do eletrão, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo entre o campo elétrico e a velocidade. Este aqui é um produto vetorial entre o campo e a velocidade. Então, dizem que são perpendiculares, quer dizer que seno de θ há de ser igual a 1. Então, é 90 graus, seno de 90 graus é 1. Então, a força de Lorentz é igual a B vezes E vezes a velocidade. Ok, então, a força centrípeta lá na cinemática ela é igual à massa do eletrão, neste caso, vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é igual à velocidade linear ao quadrado sobre o raio. É exatamente isso aí que nós queremos. Levando isso até ali, teremos que a força centrípeta será igual à massa vezes a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Então, vamos levar esta informação igualar a esta. Então, teremos aqui que B vezes módulo de E vezes velocidade há de ser igual à massa do eletrão vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Uma velocidade aqui pode sair, teremos B vezes módulo de E igual à massa do eletrão vezes a velocidade dividido pelo raio. O raio está aqui a dividir, passa para lá, passa a multiplicar. Isto aqui está a multiplicar, passa para lá, passa a dividir. Então, o raio passa a ser igual à massa do eletrão vezes a velocidade sobre B vezes módulo da carga. Então, essa expressão nos permitirá calcular o raio. Velocidade nós já temos, está aqui. B nos dá está aqui. E E já temos. Só estou mostrando qual seria a fórmula, mas nós já sabemos, podemos saber a partir da velocidade qual seria a alternativa. Então, para não perdermos tempo, temos aqui a alternativa B. Como é que chegamos a essa conclusão? Observando o valor da velocidade. Vamos agora ao número 28. A figura abaixo mostra um magnete a ser movido na vizinhança de um solenoide ligado a um galvanômetro. O polo sul do magnete é o que está mais próximo do solenoide e o galvanômetro indica uma corrente que flui no sentido horário, ok? Flui no sentido horário do solenoide quando vista de cima. Perante estes fatos, pode-se afirmar que a pessoa está. Ok, o que devemos saber aqui, isso aqui é material teórico, basicamente teórico. Se nós temos um solenoide aqui, ou uma espira, e aproximamos aqui um ímã, ok? O que acontece? Se nós aproximarmos o polo norte, ou vamos lá assim, quando o polo norte se aproxima deste solenoide, a corrente tem um sentido anti-horário, percebam isso. Quando o ímã, quando é o polo norte, o polo sul que se aproxima do ímã, o polo sul, ao se aproximar do ímã, a corrente terá um sentido anti-horário. Quando o ímã se distancia, ou seja, se afasta do solenoide, a corrente terá um sentido horário, ok? Então, aproximamos o polo sul, sentido horário, anti-horário. Afastamos o polo sul, sentido horário. Aproximamos o polo sul, sentido anti-horário. E afastamos o polo sul, sentido horário. Então, aqui dizem o quê? Dizem que esta nossa corrente, ela gira no sentido horário. Sentido horário quer dizer o quê? Quer dizer que o polo sul se afasta. Ok? Quer dizer que o polo sul se afasta. Ok? O oposto acontece com o polo norte. Quando o polo norte se aproxima do solenoide, a corrente tem um sentido horário. Quando se afasta ao polo norte, a corrente tem um sentido anti-horário. O polo sul, quando se aproxima, corrente sentido anti-horário. E quando se afasta, sentido horário. Então, já que é sentido horário, quer dizer o quê? Quer dizer que este magnete aqui está se afastando do solenoide. Então, mantendo em repouso o magnete, não faz sentido, senão não teremos corrente, segundo a lei de Faraday, né?
afastando ou tirando o magnete. Sim, seria isto aqui. Está se afastando ou tirando o magnete, ok? Então, terminamos aqui a parte do eletromagnetismo. Vamos aqui à parte final, só faltam 2 questões, então estamos terminando o nosso exame, ok? Estamos terminando o nosso exame muito bem, ok? Então, sem demoras, vamos ver o penúltimo exercício do nosso exame. Coloca-se um espelho côncavo voltado para uma estrela. A imagem da estrela será formada. Ok. Aqui, nos espelhos côncavos, depende a imagem. Onde estará a imagem? Depende mais da posição do objeto, ok? Depende mais da posição do objeto. Temos aqui que, dependendo da posição do objeto, a imagem pode ser invertida, a imagem pode ser imaginária, não é? Pode ser imaginária, pode ser real, essas coisas todas aí. Mas, ok, por causa da estrela, teremos aqui no foco ou no centro conforme a distância, ou seja, será formada entre o foco, entre o foco e o centro ali. Por quê? Porque o Sol se encontra a uma posição infinita, encontra-se no infinito, ou seja, uma distância que está depois do centro ali. Então seria aqui a linha D. Isso aqui estamos de uma aula falando de ótica geométrica, ok? Mas seria aí a linha D. Vamos ao número 30, que diz: um helicóptero faz um voo de inspeção sobre as águas transparentes de uma certa região marítima e detecta um submarino a uma profundidade aparente. Temos aqui, vamos mostrar os dados. Uma profundidade aparente, que seria um D', igual a 450 metros. No momento em que os seus centros estão unidos pela mesma vertical, o índice de refração absoluto da água, temos o índice absoluto da água de refração, é de 1,5 e do ar, o índice de refração é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade. A profundidade real é metros, então querem a profundidade real em metros, aqui o submarino se encontra é D, ok? Então, a relação entre essas grandezas é a profundidade imaginária dividida pela profundidade real é igual ao índice de refração no ar sobre o índice de refração na água. Então, esta é a relação existente. Então, produto dos meios vezes produto dos extremos. Vamos ver aqui que a profundidade real vezes o índice de refração no ar há de ser igual a profundidade imaginária vezes o índice de refração na água. Então, D passa a ser igual. Isto aqui está a multiplicar, passa para lá, passa a dividir. Será D', que é imaginário, vezes este camarada, dividido pelo índice de refração no ar. Então, isso aqui é igual a D é igual ao índice de refração, a profundidade imaginária é de 450 vezes o índice de refração na água é de 1,5 dividido por 1. Então, 450 vezes 1,5 dá 675 metros, ok? Então, seria 675 metros. Então, é só observarem aí, dá 675 metros. Seria aqui a linha A. Então, desta forma, agradecemos a todos pela atenção e pelo tempo, por terem assistido e acompanhado o vídeo. Aos que saltaram, não sei, não devem saltar, assistam parte a parte todos os exercícios. No caso de dúvida, é só entrarem aí nos comentários e colocarem o que não entenderam. Tenho gostado porque algumas pessoas têm colocado, por exemplo, no número 15. Alguém disse que, na parte 2, disse que não havia colocado o número 15. Então eu gostei porque a pessoa assistiu. Para ter percebido que não havia feito o número 15 é porque a pessoa assistiu. Então não salta nenhum exercício, observem exercício por exercício. Esta é a minha proposta de resolução. Estudar é isso, ninguém sabe mais que ninguém. Estamos aqui para partilhar conhecimentos. Muito obrigado por seguir o canal. Se não está seguindo o canal, subscreva-se ao canal. Pois tenho observado que a maior parte das pessoas que assistem não são inscritas. Então subscreva-se no canal, acredite, e juntos vamos crescer, trazendo aqui mais conhecimento, mais conhecimento mesmo.
iremos aqui resolver exercícios dos exames de admissão, não só, mas também exercícios de cadeiras de engenharia. Estamos falando de análise matemática, física 1, física 2, por aí em diante, ok? Então, os que admitiram na Universidade de Eduardo Mondlane estão de parabéns. Os que não admitiram estão à espera agora dos resultados da Universidade Pedagógica. Espero que tenham lá batido e possam lá admitir, não é? Pois todos queremos, numa certa fase, ingressar ao ensino superior. Isso não é impossível, ok? O que se quer é que a gente tenha atitude e lá possamos chegar. Tenhamos atitude, vamos acreditar em nós mesmos. Não vamos tentar entrar, vamos entrar mesmo com atitude. Então, resolvemos esses exames de modo que seja um acompanhamento, né? Ou uma forma de ajudar, ou seja, auxiliar a resolução ou a preparação. Mas a resolução dos exames não é o único requisito para nos acharmos ou sentirmos preparados. Devemos estudar matéria por matéria. A resolução de exames é a última coisa que nós fazemos. Ou estudamos uma matéria, pegamos os exames, resolvemos aquela matéria. Mas a primeira coisa é estudar, ok? Vamos estudar. Estudaremos juntos aqui na Academia Solville. Sigam o canal de tal modo que juntos possamos avançar com conhecimentos, ok? Muito obrigado.